Eu acho que tem duas especialidades que são particularmente desafiadoras dentro da medicina, porque você nunca atende só o paciente. Uma é a geriatria e a outra é a pediatria. Sim. Porque você não lida com o paciente só, você lida com a família inteira. Ou com algum familiar, enfim. E são perfis diferentes, né? Sim. Às vezes o seu paciente é tranquilo, mas a mãe não é, a filha não é, o filho não é, vai dar trabalho. Às vezes o paciente quer uma coisa e o familiar não quer aquela Sim. coisa. E aí você entra num dilema muito complicado. A quem você vai dar preferência? Você vai ter que dar preferência para o paciente. Exatamente. Mas às vezes o seu paciente não tem mais autonomia. Ou não tem autonomia ainda, no caso da criança. E você precisa respeitar a vontade do familiar em detrimento da do paciente, porque é o legalmente responsável. O paciente não apita mais nada. Ou não apita nada ainda, né? Então, são profissões desafiadoras. E nesse momento, é fundamental um bom registro no prontuário. Sim. Dessas dissensões, dessas dificuldades, desses problemas, da falta de comunicação entre paciente e responsável, ou mesmo do acompanhante, porque tem acompanhante que só atrapalha, né? E confunde, e não deixa o paciente perguntar, e o paciente fica com dúvida. O termo de consentimento, quando eu faço termo de consentimento para os meus clientes, eu procuro fazer em perguntas e respostas, como se o paciente tivesse 5 anos de idade. Por quê? Ele não é para o médico, ele é pro paciente. Não adianta. Outro dia eu fui fazer um termo, acho que era para um hematologista, e aí ele me mandou o termo de consentimento. Aí eu li, não entendi nada, né? Eu falei assim, Aí eu falei, doutor, mas o que é isso? Aí, isso é assim, assim, assim. Eu fui lá e escrevi assim, assim, assim. E eu fui seguindo todo o documento dele, alterando termos e expressões médicas para questões palatáveis. Porque também não adianta nada você entregar para o paciente um termo de esclarecimento técnico, porque ele não é técnico. Então, você perde a função do documento. A ideia é que ele seja, de fato, esclarecedor. Por exemplo, eu estava elaborando um termo com uma outra cliente minha. Ela trabalha na área de dermato. E aí, fazer compressa por 24 horas após o procedimento, compressa fria. Tem paciente que vai achar que tem que ficar 24 horas com a compressa de gelo no local. Então, você vai ter que descer a minúcias ali. Quais são essas orientações? No período de 24 horas após o procedimento, fazer compressa de gelo por 15 minutos a cada 2 horas, enquanto estiver acordado, porque senão a pessoa não vai nem dormir fazendo a compressa. Sabe quando às vezes, parece ridículo, doutora. Mas é igual aquele paciente do SUS que o pessoal que já viralizou na internet, faz o desenho, esse aqui você toma de manhã, esse aqui toma no café. É isso. Esse é o escopo, é o objetivo do termo de consentimento, é realmente deixar o paciente tranquilo, seguro. E aí tem que colocar mesmo. Tem risco de óbito, tem risco de trombose, tem risco de ter um AVC? Tem. Qual é o percentual disso? É menos de 0,1%. Mas existe. Veja, se eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu tenho risco de queloide. O médico tem algum controle sobre queloide? Não tem. Difícil. Isso é orgânico, é do paciente. Rejeição de ponto, rejeição de linha. Como que você vai saber? Se vai atrofiar, hipertrofiar uma cicatriz, você não tem como prever isso. Isso tem que estar no seu termo de consentimento. Não, nossa, sinto muito, aconteceu com você, mas estava previsto. Está dentro do rol, está dentro do esperado. Não é comum, mas é esperado, não é nada extraordinário. Acho que, além, não só a questão da medicina, mas a maioria das causas de judicialização é a falta de comunicação, né? Exatamente. Então, quando você consegue abordar o paciente, explicar todas as etapas para ele, todas as complicações, mesmo que se tiver alguma intercorrência, ele vai estar confiante em você, né? Ele vai falar assim, nossa, a doutora Marina me explicou que o medicamento que ela iniciou poderia dar essa intercorrência. Então, esse diálogo, ele deve ocorrer. E a gente tem até uma pesquisa que a gente já citou aqui no podcast, que existe uma pesquisa que o médico interrompe o paciente em 15 segundos, em média, 11 a 15 segundos da consulta.
Então, o diálogo ele já é quebrado nesse início. Nossa, sério? Então, é sério. E isso já começa a ter uma distância, né? Então, quanto maior a distância, principalmente para o pessoal, para os médicos que fazem procedimento, né?